converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada do inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. Filho que pede pão, é Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 o Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, Companheiros do Ideal Espírita em busca do sagrado. Estamos realizando este programa no meio do 20º Congresso Espírita da Bahia, que trata do tema O Espírita no Mundo.
E na nossa reflexão de hoje, lendo e comentando, trazemos mais um trecho da obra de Ângelo Aguarud, missionário espírita das terras gaúchas, que nos escreveu Grandes e Pequenos Problemas, um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje ele faz uma abordagem que não é comum na literatura espírita: amar a Deus amando a si mesmo. Menciona, então, de início, que o amor a si mesmo é o princípio do amor consciente. Estamos no estágio humano, começamos a ter uma noção de individualidade, a percepção própria de quem conseguiu estabelecer uma consciência racional, ainda que incipiente, e por isso mesmo o amor se torna consciente. Mas ao fazê-lo, diz ele vai se chamar de egoísmo. Claro, nós estamos acostumados a pensar no egoísmo como algo negativo, como alguma coisa que precisa ser superada. Até mesmo em situações de leitura adequada, ele passa a ser uma espécie de chaga da humanidade. Ora, isto é assim, diz ele, porque nós não compreendemos a sequência evolutiva na sua inteireza, na sua plenitude. Se nós percebermos como se dá o processo dinâmico da autoconsciência, nós vamos verificar que o egoísmo é uma passagem, é um estágio de maturação. E com isso é que nós adquirimos a consciência da individualidade. Podemos, então, nos perceber como nós somos aquela figura que se concretiza agora numa individuação específica, chamando humano. Por isso mesmo, ele deve ser revisto na nossa literatura como um princípio do amor a si mesmo. O que é que o egoísmo faz? Faz com que nós procedamos buscando o melhor. Buscar o melhor é a marca do divino em nossas almas, em nosso modo de existir no mundo. Vimos anteriormente que as plantas buscam o melhor, os animais buscam o melhor na sua conjuntura existencial. Todos os seres estão nessa saga de afirmar-se através do melhor. Só que no estágio humano, esse melhor começa pela vivência egóica, pela autoconsciência, que é uma busca do divino. Ora, isso aí caracteriza um espírito ainda jovem, ainda incipiente nas grandes lides comemorativas do seu crescimento integrativo durante a espécie humana. Mas não há que se condenar esta base. Aliás, nós precisamos recordar a frase de Kardec no livro A Gênese, quando nos diz que, com o passar do tempo, o bem se transforma em mal, e aquilo que era estímulo ao progresso passa a ser o seu entrave. Isso vale para tudo, inclusive para o estágio da autoconsciência autocentrada, individualizada. Então, precisamos reconhecer, mesmo nessa situação, que há a marca do divino, há o anseio de Deus, há a manifestação natural dessa progressão para a totalidade. É claro que a forma de se expressar progressivamente será considerada grosseira, primitiva, ultrapassável, mas precisamos valorizar esta fase. Porque se não tivermos esta consciência, tenderemos naturalmente a querer estragar com a própria vida, destruí-la de alguma forma, porque não temos uma consciência individualizada bem arraigada sobre esse amor a si mesmo, que é o que garante a nossa caminhada enquanto ser que busca a sobrevivência no mundo corporal. Mas há uma segunda etapa, vai dizer ele, para aqueles que galgaram o altruísmo. E, portanto, o egoísmo não é exatamente o contraponto do altruísmo. Isso aprendemos em literaturas espiritualistas universais. O altruísmo é a ampliação do circuito da autoconsciência,
do campo onde nós agimos. E, na verdade, o altruísmo é como se nosso ego tivesse se ampliado de tal maneira que o outro foi incluído em nossa realidade. E nós, então, chamamos dessa forma, porque normalmente está muito além daquilo que nós estamos acostumados. Mas o altruísta precisa desenvolver uma qualidade quando está na fase ainda de afirmação desse nível de maturação. É olhar para aqueles seres que não alcançaram esse estágio e promovê-los de alguma forma, facilitando a sua condição de progresso, mostrando as vantagens de ser altruísta e, mais que isso, propiciando-lhes meios ambientais facilitadores para que eles se desloquem do egoísmo individualizado, autocentrado, para essa vivência altruísta, inclusiva, que valoriza a alteridade e que consegue, então, perceber que Deus também está no outro. Mas, de qualquer sorte, hoje vamos pensar qual é o estágio nosso de percepção autoconsciente e amorosa a partir do nosso ego, a partir da nossa individuação, a partir desse nosso estágio de maturação psíquica. Deus sempre está presente em nosso ser, porque nós somos a partícula divina individualizada. Nunca nos esqueçamos disso. Insatisfeito estava eu comigo mesmo, com esta rotina horizontal de longos decênios. Por que tinha eu de marcar passo tediosamente no plano dos sentidos e da mente? Por que não podia romper finalmente a barreira do som e da luz e altear-me à ignota vertical do espírito? Viver novos mundos de estupenda grandeza e inefável formosura. Se eu era filho da luz, por que rastejar nestas trevas? Se era espírito livre, por que gemer algemado? Insatisfeito estava eu comigo mesmo. E por algum tempo tentei imitar o exemplo de outros, meus companheiros de prisão. Tentei dourar as grades escuras da minha velha cadeia e chamar palácio a minha masmorra, iludindo-me com as aparências de liberdade. No meio da escravidão, prevaleceu, todavia, a minha sinceridade sobre esta mentirosa camuflagem. Não dourei as grades férreas da minha prisão. Deixei escuras as ferrugentas barras, concentrei-me no meu íntimo ser. Assiduamente, dioturnamente, intensamente. E verifiquei que não era eu que estava preso, que era apenas algo meu. Que era apenas algo meu que gemia no cárcere. Descobri que o meu verdadeiro eu era livre, libérrimo como as águas do espaço infindo, libérrimo como a luz e a vida, libérrimo como o próprio Espírito de Deus. Deixei na prisão o que era meu, o meu ego físico-mental, e proclamei a liberdade do meu eu espiritual, até que um dia esse eu divino consiga libertar também o meu ego humano, até que o meu ser total possa romper as barreiras do som e da luz e ingressar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O amor, meus filhos, é o poder supremo que tudo move e a tudo vivifica. É a luz sublime que sustenta os mundos e que nos ilumina os corações. Amemos esse amor que tudo pode, que é força majestosa, alta e fecunda, que equilibra tensões, governa a vida,
que junta grãos para formar areias, que junta areia para fazer praias, que salpica de estrelas céus profundos, que acende sóis de luz da imensidade, que impele os mundos pelo espaço adentro, que abre flores gentis pelas campinas, que acalenta na terra humildes vermes, que adoça os prantos, ressuscita os sonhos, devolve a paz aos corações aflitos, forja aventuras onde havia dores, renova o tempo em toda a eternidade, dá, cede, empresta, entende, age, perdoa, abraça, atende, silencia, ajuda. Amor divino que triunfa sempre, que só ergue doentes e caídos, que regenera, dulcifica e cura, que canta, chora, espera, crê, trabalha. Amemos esse amor, clarão divino em cuja claridade excelsa e pura veremos, ouviremos, sentiremos o Espírito de Deus. Leon Denis afirma em uma das suas obras que a lei do progresso é uma lei estética. Uma lei que fala a respeito da confluência das partes na constituição de um todo harmônico e esteticamente melhor apresentável. Assim podemos ver na natureza que aquilo que vai sendo elaborado a partir do tempo, no cadinho do desenvolvimento e do progresso, vai ganhando não somente a estética física, a beleza física, a simetria das lateralidades, que seria uma das formas de expressão da perfeitude e da beleza, vai ganhando também um ar de harmonia, porque as partes constituintes elas trabalham em conjunto para produzir o resultado da forma que elas constituem. Assim podemos dizer que existe uma visão estética relativa dentro daquilo que é a nossa percepção do belo, e existe uma percepção da beleza, uma percepção da estética perfeita, que seria a confluência de todas as partes na direção da totalidade. A totalidade possuiria, portanto, todas as condições de possuir a totalidade da beleza. É um princípio parecido com o princípio do grau das coisas de Tomás de Aquino, quando ele dizia que a origem de todas as coisas é o grau máximo dessas coisas. A origem do calor é o grau máximo do calor, assim também a origem da beleza é o grau máximo da beleza. Mas não estamos falando da beleza pela beleza, porque podemos ter uma beleza relativa que ela depende da comparação entre formas. Estamos falando dessa beleza, dessa constituição de uma beleza harmônica da totalidade. Ela pode ser percebida na sua própria formação à medida em que as partes que vão constituindo esses elementos, elas vão vibrando, uma espécie de vibração, uma espécie de emanação, uma emanação confluente. Um e o outro eles vão se somando, como se houvesse uma fase nessas frequências, como se elas fossem se somando no sentido da sua expressão. E quando essa expressão não se soma, quando não há essa confluência assim harmônica, existe uma cacofonia, conforme assim vai nos dizer Allan Kardec. Existe uma diferença, existe algo percebido. Assim, se pegarmos duas formas esteticamente, relativamente belas e juntarmos, não necessariamente teremos uma terceira parte bela. Podemos ter aí uma forma extremamente desagradável.
porque a verdadeira expressão da beleza vai se dar justamente nesta confluência harmônica das partes constituintes. Então, o que seria a beleza de uma música? Seria justamente a confluência harmônica das notas que a compõem. O que seria a beleza de um grande quadro? Seria a confluência harmônica das cores que compõem esse quadro. O que seria uma beleza universal? Seria a confluência de todas as coisas que compõem o universo. E por aí podemos imaginar por que é que Allan Kardec traz também a lei de progresso como lei estética, que ele afirma que à medida em que os seres vão progredindo, eles vão melhorando a sua expressão de forma, vão tornando os seus traços um tanto quanto menos aparentemente voltados para expressões grosseiras. Ele vai falando um pouco sobre isso. Mas também podemos ver aqui, nessa mesma passagem que está no livro Obras Póstumas, uma carta de Lavater que é apresentada na Sociedade Parisiense, e essa carta falando sobre esse mesmo aspecto. E Lavater diz que a beleza máxima está em Deus. Deus é a expressão máxima da beleza. O grau máximo da beleza está no Criador da beleza. O grau máximo desta forma está em Deus. E todas as espécies que se harmonizam nas leis divinas expressam ou mostram, denotam uma beleza observável. A arte, por exemplo, ela poderia estar justamente buscando este casamento, este himeneu de frequências das partes constituintes dos elementos que compõem a arte, fazendo com que ela se torne esteticamente representativa de uma união harmônica das partes que lhe compõem. Então, Lavater vai dizer que Deus é a essência maior de todas as expressões do belo, porque Deus é o casamento da harmonia no seu mais alto grau. Assim, todas as partes que caminham nessa direção estariam obedecendo este mesmo grau de sinergia. Temos aí também a possibilidade de imaginar como nós poderíamos criar esta arte da confluência, tendo a sensibilidade de saber quais são as partes que devem se juntar para produzir aquela qualidade que nós queremos do ponto de vista estético da arte. A arte, ela é sem dúvida nenhuma algo sutil. Observe que está para além das formas, está para além das técnicas, está muito mais numa percepção, de uma leitura dos graus energéticos das coisas do que necessariamente de uma percepção, de uma acuidade visual ou um gosto relativo que muda de tempo em tempo, de sociedade em sociedade. A arte verdadeira, ela vai ser sempre bela. E o verdadeiro belo, a expressão maior da beleza, seria justamente nesse nosso encontro com Deus. Diz assim Lavater: todos os tipos se unem harmonicamente no perfeito, daí ser este o belo absoluto. Nós que progredimos possuímos apenas uma beleza relativa, debilitada e combatida pelos elementos desarmônicos da nossa natureza. Portanto, harmonizar-se para produzir uma arte de qualidade. Talvez seja aí o encontro da arte com o verdadeiro sagrado. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns.
The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Ela, a querida irmã desencarnada, fizera-se enfermeira, aliviava a dor de estrada a estrada. Era uma espécie de esperança inteira, socorrendo aos irmãos que a morte se espalhava nas trevas. Há 30 anos servia sem escolher lugar, trabalho ou dia. Naquela época, crescia mar de sombra, o tempo parecia uma chaga mental sem esperança, que não tinha como melhorar ou desaparecer. Certa feita, contudo, a grande obreira alcança uma estranha mulher, deitada numa furna. Embora não tivesse uma morada carnal, estava cega e só, deformada e ferida, pateteando a dor que lhe marcará a vida. Ao ouvi-la gemer, a irmã dos infelizes põe-se em campo a cumprir o que considerava por dever. Impressionada ao vê-la de mais perto, a missionária indaga o peito aberto: Irmã, ouço teu choro há muitas horas, porque tens tantos fel nas lágrimas que chora. A pobre murmurou pausadamente: Ai de mim, o que sou e de onde venho. A memória não dá para lembrar, sei mostrar simplesmente as misérias que eu tenho. Há muitos anos, quanto já nem sei, fui menina feliz num grande lar. Recordo muito mais as dores que causei. Minha mãe me queria para exaltar a natureza, num misto de moda e de beleza. E falei que eu era uma rosa entre as rosas, fosse para enfeitar as festas deleitosas ou estender no mundo o aroma da alegria. Minhas aspirações caíram uma a uma. Minha mãe não me quis em profissão alguma. Vestia-me orgulhosa, o corpo esbelto e fino. Dizia que brilhar traçava-me o destino. Casei-me, tive um filho e depois de 10 anos troquei meu lar feliz por prazeres mundanos. Meu esposo rogava o meu regresso em vão. Meu filho, se logo se fez um rapagão, vendo-me as aventuras certo dia, ele, menino e moço, veio me visitar. Condenou-me os trajes sem alarme, falou e lamentou-se em voz severa, de conhecer por mãe a mulher mais que eu era. De cabeça alterada em cocaína, revoltei-me, ataquei-o. Atrás de uma cortina, apanhei um revólver no meu quarto, voltei à sala e apertei o gatilho. Um tiro certo, assassinei meu filho. Depois de vê-lo morto junto a mim, voltei a arma contra o próprio peito e matei-me por fim. Em seguida, uma pausa demorada, contou a própria vida e deu o próprio nome. Na pavorosa mágoa que a consome, a mulher continua de maneira consternada.
Nunca mais vi ninguém das pessoas que amei. Para mim, tudo é noite e a noite me carrega, porque vivo sozinha, triste e cega, de certo, obedecendo alguma lei que não sei compreender nem explicar. A enfermeira caiu em pranto ardente e indagou da mulher amargamente: e se encontro nesse mar de trevas, nos furacões de dor a que te levas, a mãe que te entregou a rebeldia, teu coração que chora a perdoaria? Nada tenho a perdoar, disse a pobre, atada ao sofrimento. Minha mãe era um anjo em forma de mulher. Certo dia, as areias da praia perguntaram às ondas do mar: por que é que vocês choram tanto, dia e noite, a gemer e a chorar? E as ondas do mar responderam: nós gememos as mágoas ocultas que o oceano em si mesmo escondeu. Nós gememos os mesmos gemidos que o fundo do mar já gemeu. Nós nascemos no abismo do oceano. Foi ali que aprendemos a chorar. Nossas lágrimas feitas de espuma vêm dos fundos das águas do mar. Oh, nós somos as notas plangentes da mais triste e profunda agonia. Somos todas as notas funéreas de cruel, misteriosa elegia. E o oceano está sempre a cantar. Nossa vida é gemer, gemer sempre. Oh, nós somos a alma do mar. Certo dia, as areias da praia perguntaram às estrelas dos céus: por que é que vocês brilham sempre, dia e noite, a luzia a cantar? E as estrelas assim responderam: oh, nós somos o brilho e a beleza que o poder infinito de Deus pelo espaço sem fim derramou. Somos notas do imenso poema que na arca infinita dos astros um artista genial dedilhou. Somos todas gotinhas de luz com que Deus amplidão borrifou, e o brilho da nossa beleza, oh, foi Ele quem nos emprestou. Não podemos deixar de brilhar, somos todas as joias dos céus, não podemos deixar de cantar. Nós somos a harpa de Deus, as estrelas que brilham no espaço e as ondas que choram na praia, dois destinos que Deus quis traçar. Um é a alma do espaço que canta, outra alma do oceano a chorar. Muitas vezes também entre os homens vemos como o destino é assim, uns vivendo o prazer, a alegria, bem ao lado de outros que choram uma dor, uma mágoa sem fim. Oh, ser onda que chora na praia, neste mundo que é só ilusão, e não ser uma estrela feliz a cantar, a luzir na amplidão. Mas também ser estrela perdida neste espaço infinito da altura, a sorrir para as ondas que morrem entre espumas de imensa amargura. Não saber que a poesia está dentro de uma lágrima quente de dor, não saber da delícia de um pranto que nos lembra a grandeza do amor. Ser estrela brilhar é tão lindo uma onda morrer. Pode ser que as estrelas desejem, como as ondas, chorar e gemer. As estrelas são lindas no espaço, a sorrir para as ondas do mar, mas o espaço mais lindo seria se as estrelas soubessem chorar. Certamente que seguir Jesus na época em que ele viveu era um misto de prazer absoluto e de complexidade total. Aquelas pessoas que não estavam acostumadas com aquele modo de viver, de ver o mundo, de ver as coisas, certamente que deveriam estranhar cada palavra pronunciada pelo meigo Rabi,
E ao mesmo tempo também deveriam sentir-se apequenados diante dos desafios que lhes eram impostos. Assim, a nossa querida Amélia Rodrigues vem dizer no livro A Luz do Mundo que existe uma regra de ouro anunciada por Jesus e que causa especial estranheza entre os seus discípulos. Esta regra de ouro tem a ver com algo que está em Mateus capítulo 5, versos 43 a 48, quando ele afirmava: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, e que ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vi chuvas sobre os justos e os injustos. Eles ouvem essa expressão, esta frase, essa evocação ao mistério máximo do perdão dentro da alma humana e sentem-se constrangidos em não sentir a força necessária para exercer esse mandato. Como assim? Nós ouvimos falar a respeito da lei de talião, da lei do olho por olho, do dente por dente, e não dessa lei de amar os inimigos. Como amar aos inimigos? E Jesus continua: que mérito teria aquele que amasse apenas aqueles que o amam? Que mérito teria aquele que perdoasse apenas aqueles que lhe são próximos? Não fazem assim também quaisquer pessoas, quaisquer gentes? Assim falava Jesus. Esses são costumes ordinários que qualquer ser, nos seus estágios mais primitivos, são capazes de fazer. Tendes uma obrigação maior. Serás capaz de ultrapassar esse limite que lhes imponho nesse instante por esta nossa nova forma, essa regra de ouro, esta nova forma de viver? Essa era a pergunta que causava profundo espanto. Pensando na regra de ouro, a gente imagina como seria possível amar um inimigo. Porque nós temos os costumes de pensar a respeito dos amores, das paixões, do gostar ou não gostar, vinculados às nossas emoções, às nossas sensações corpóreas. Mas Jesus ensinava: o segredo maior de tudo isso é o amor. Não um amor comum, como diria Lázaro, o amor no sentido vulgar do termo, mas um sol, aquele sol interior que condensa em seu ardente foco todas as aspirações sobre-humanas. Esse amor que ele ensina, que deve ser exercido em primeiro mandato para Deus, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, e dando continuidade a essa sequência amorosa ao próximo e a si mesmo. E assim nós podemos dizer que o primeiro desafio do amor ao inimigo, ao próximo, quando está em desalinho para conosco, é encontrarmos a possibilidade de amarmos a Deus incondicionalmente. Amarmos a Deus em todas as coisas, de todas as suas maneiras, das maneiras plurais que Deus pode se expressar. Porque Deus se expressa no belo, no harmônico, mas também há uma espécie de exercício da lei divina quando as reprimendas acontecem, quando as nossas questões voltam sobre nós, pedindo a reparação, o que nós chamamos de dor, muitas vezes do sofrimento. Nesses lugares também existe a ação da lei divina e nós precisamos entender que essas leis, elas não são castigos, elas não são feitas para punir o ser, elas são feitas para fazer com que esse indivíduo atinja a perfeição. Deus jamais pune os seus filhos, portanto, ele é digno do nosso amor, do amor que seja capaz de amá-lo independente daquilo que ocorra na minha vida, independente daquilo que esteja no meu horizonte próximo, no meu horizonte longínquo, porque eu sei, eu confio que essas transformações e essas ocorrências que estão acontecendo agora comigo, elas vão representar depois o grande mérito do encontro para com Deus. Esse primeiro amor, que é o amor de Deus, encontrar-se com Deus na plenitude amorosa, pode, por extensão,
entendendo que Deus também está no outro, que Deus está no imo da alma daquele que nós chamamos hoje de inimigo, que está passando pela fase da ignorância, quando entendemos que ali também existe Deus, não nos esqueçamos, aprendemos a amá-lo incondicionalmente. E assim também poderemos, enxergando Deus no inimigo, amá-lo profundamente. E a nós outros da mesma forma. Então, o segredo do amar ao inimigo é o exercício do amor incondicional. É o exercício do amor pleno. É o exercício do amor sem troca. É o exercício do amor em nome de Deus. Amélia vai nos dizer que Jesus ensina a todos aqueles os seus discípulos e eles entregaram suas vidas por amor. Saíram divulgando o Evangelho. Uns e outros foram morrendo pelas causas mais horrendas, mas todos eles extremamente felizes, porque ao final estavam sabendo que retornavam à casa do Pai. O nosso destino inexorável, estamos todos caminhando nesta direção gloriosa, harmoniosa e definitiva. Amas teu próximo, homem religioso? Quem é meu próximo? Não o distingo. Amas teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus filhos? Sim, de toda a minha alma. E a ti? Muito, muito. Teus amigos? Também, mas são poucos. E os inimigos? Odeiam-me, não posso amá-los. Amarias quem te roubasse? Não. Denunciá-lo-ia à justiça. E a decaída? Causa-me nojo. Perdoarias a calúnia? Não. Odeio covardes e mentirosos. E a ingratidão? E a injustiça? Jamais. A quem te pedir auxílio, perguntaria: quem és? Sim, sou prudente e precavido. Já sabes quem é o teu próximo? Não. É todo aquele que não amas. Saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vamos vencer. Vencer. Recomeçar. O sol chegará. O céu se abrir. Saiba que esta aqui.
vida que só se leva o amor. Inspirados na amorosidade que nos orienta os passos evolutivos e apoiados na mensagem de João de Brito sobre o amor, vamos fazer o nosso exercício de meditação. Comecemos recordando que o amor é o sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas e alimenta todas as ações. Acontece que ele tem múltiplas formas de manifestação, maneiras variadas de se expressar. E como estamos num processo de aprimoramento contínuo da manifestação do nosso potencial divino, ele tem nuances que nos levam a percebê-lo, ora como caminhadas adequadas na progressão evolutiva, ora como distorções. E nós podemos, através da meditação, retirar-nos dos caminhos distorcidos e palmilharmos a estrada reta para a comunhão plena com Deus. É isso que vamos fazer nessa viagem introspectiva. Comecemos, então, a nos preparar com a quietude natural que vem da mente, que se estabiliza em harmonia, com uma respiração serena, bem tranquila, com o corpo que se relaxa, vai relaxando, ficando bastante sensível às inspirações que vêm da mente, com o mundo emocional asserenado, bastante calmo, bastante tranquilo nesses instantes. E com essa mente que agora foca no prazer de se autoconhecer e se autossuperar em termos de manifestação do divino que há em cada um de nós. Ouçamos então cada frase e nos perguntemos se há algo nela que nos traz alguma memória, alguma reflexão. Sigamos desta maneira, na sequência que João de Brito nos propõe. Verifiquemos então. O ódio é o amor que se envenena. Sentimos isso sem julgamentos. Se isto ocorre, é o momento de se libertar desse veneno, percebendo como uma distorção do amor e que por isso mesmo pode ser superado por uma libertação. Então verifiquemos se em algum momento isso está nos nossos registros e passemos então a olhá-los como alguma coisa que vai desaparecer completamente da nossa existência. Prossigamos então pensando. A paixão é o amor que se incendeia. Apaguemos esse incêndio. A paixão que ele se refere distorce a nossa visão do outro, da vida, das circunstâncias. É hora de controlar esse incêndio. Imaginemos então se estamos apaixonados por ideologias, por pessoas, por doutrinas, que a gente pode aquietar isso. O fogo brando é mais natural, é mais eficiente em nossas vidas. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. Verifiquemos então qual é o círculo da nossa ação inclusiva
quanto já podemos mostrar de nós mesmos capazes de caminhar do múltiplo para o um, ampliando aqueles seres que fazem parte do nosso cuidado, da nossa atenção, da nossa amorosidade. O ciúme é o amor que se dilacera. Embora seja amor, está se dilacerando, sofrendo. Perguntemos-nos como estamos nesse quesito mencionado, e se estamos vivendo essa experiência, façamos com que nossa introspecção nos leve a aprender que não temos controle sobre os sentimentos alheios, que não somos proprietários dos outros e que por isso mesmo o nosso medo de perder é pura ilusão da consciência limitada, egocentrada. E que nós podemos nos libertar dessa vivência tão dolorosa na vida cotidiana. A revolta é o amor que se transvia. Olhemos nosso estado emocional no cotidiano das nossas vidas. Estamos revoltados contra algo, contra alguém, contra uma estrutura. Cuidado. Recordemos que a vida é justa porque é divina. A nossa revolta é também fruto da nossa incapacidade de merecer algo significativo, mais elevado, de viver as circunstâncias históricas que parecem nos revoltantes. Então vamos ultrapassar a revolta, orientando o nosso amor para algo construtivo, para uma energética que seja capaz de renovar as estruturas sociais, pessoais, familiares. Mas agora o sentimento é de construção, o amor que constrói. O orgulho é o amor que enlouquece. Tentemos perceber a nós próprios e nos perguntemos se alguma parte nossa está enlouquecida. Se existe, imaginemos voltando à sanidade. Afinal de contas, o orgulho é capaz de nos levar a uma percepção de superioridade, de direitos pessoais acima dos outros, e ele não nos acrescenta bem-estar enquanto relacionamento. Vamos cuidar dele para que a sanidade se estabeleça em nós. A fraternidade é o amor que se expande. É isso que nós precisamos ver em nós próprios. Como o amor vai se expandindo, como ele vai enredando, ainda que psiquicamente, múltiplas criaturas, como participamos da construção da teia da vida com os fios do amor. Nos imaginemos então, de certa forma, nesse momento, expandindo-nos e fazendo com que esta amorosidade, que se chama fraternidade, inclua mais e mais pessoas, mais e mais criaturas nesse cosmos tão rico de possibilidades de encontros, de realizações compartilhadas, de experiências de coletividade. A renúncia é o amor que se ilumina. Percebamos então quantas vezes fomos capazes de compreender que deixar algo é mais vantajoso, é mais elevado, é mais nobre do que ficarmos com aquele algo. E ao fazê-lo,
alcançamos um outro patamar existencial e adquirimos qualidades, percepções, aptidões superiores ao que se ficássemos apenas com aquilo que achamos que era nosso. A renúncia é um bem evolutivo muito sério. Imaginemos agora o nosso trabalho, o trabalho na nossa atividade do congresso ou fora dele, lembrando que o trabalho, quando digno, é um amor que se aprimora. É uma forma de torná-lo visível. Verifiquemos quanto temos nos aprimorado em cada ação, em cada atitude, em cada realização, seja ela na vida profissional, na vida laboral, mas lembrando que é uma forma de aprimoramento. E por último, recordemos que o amor é a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. O clima do universo e nos deixemos embevecer pela amorosidade que agora flui entre nós como marca do nosso compromisso com a vida, com a experiência evolutiva, com a manifestação de Deus no mundo. Durante a semana, aproveitemos o ensejo de avaliar o nosso amor. Em que estágio ele se encontra? De que maneira ele está se expressando no mundo? E a gente vai descobrir, claro, de algumas distorções da manifestação plena do amor, muita realização. Afinal de contas, em que pese o mundo parecer problemático, dificultoso, cheio de realizações negativas, o amor ainda, cada vez mais, será majoritário, pelo simples fato de que estamos evoluindo. Então, evoluamos pensando no amor, sentindo o amor, experienciando no cotidiano o amor. Boa semana!